tarde. Nesse vídeo eu quero falar de uma coisa que eu considero muito interessante para a vida, né, daqueles que querem conquistar alguma coisa, para aqueles que têm promessa de Deus, para aqueles que têm visão, né, futurista, vale para todos. Primeiro eu quero aconselhar as pessoas mais novas que não conseguiram ler um livro de um pregador americano, jovem pastor por nome de David Wilkerson. Você tem dois livros dele que eu conheço muito interessante. Um é A Cruz e o Punhal e o outro é Depois da Cruz e o Punhal. Mas eu quero falar de um acontecimento que dá a origem a esse livro, que dá base a esse livro, da Cruz e o Punhal. A metodologia que Deus usa para alcançar, para que a sua mensagem chegue ao seu objetivo, ela não é compreensível por nós, porque Deus sempre sabe o que está fazendo. E naquele livro A Cruz e o Punhal, eu vou resumir, eu não vou contar a história do livro, eu vou falar do objetivo. Deus chama, certamente que Deus chama aquele pastor para, vou resumir a história da televisão, se vocês quiserem você lê o livro. Mas certo é que ele está lendo a revista depois de alguns procedimentos, provas de Deus que ele tinha feito. E contava que 3 jovens, ou era 2, ia ser julgados em Nova York por um crime que eles cometeram contra um deficiente físico. E ele entendeu que Deus que estava usando ele, seria para impedir aquele jovem de ser condenado. E assim, ele morava em Pittsburgh. Pittsburgh fica a 530 quilômetros de Nova York. Ele era o presidente da mocidade daquela igreja, aquele jovem pastor. E conseguiu, ele conseguiu, na verdade, junto com o presidente da mocidade daquela igreja. Ele era um jovem pastor. Arrecadar dinheiro para ir para aquele julgamento. E ele foi. Achando ele que Deus, chegando lá, ia usar, e aquele jovem certamente não seria condenado. Mas para a surpresa dele, né, e ele assistiu toda a sentença, e aquele jovem foi realmente condenado, aquele jovem. E ele perdeu o equilíbrio, se levanta e diz que não está certo aquilo, e o juiz manda que a polícia retire ele da sala. Quando ele sai da sala, seguro por 2 militares, o jornalista pergunta assim: o que é isso na sua mão? E ele estava com a Bíblia. O jornalista diz: você tem vergonha dessa Bíblia? Ele faz: não. E levanta a Bíblia. E para ele, para a decepção dele, que achou que ia livrar aquele jovem, foi capa de todos os jornais americanos com a seguinte frase: pastor louco invade tribunal tentando salvar bandido. Ele ficou, antes de chegar em Pittsburgh, a notícia já estava. Ele já estava estampado em todas as capas de jornais. E uma vergonha tremenda inundou seu coração. E ele ficou alguns dias sem ir à igreja. Mas depois, né, de tremenda decepção, ele começou a congregar. E Jesus falou novamente no coração dele e ele foi. Dessa vez ele para o carro em uma favela e começa a pregar o evangelho. Quando ele vai voltando, os vândalos, aquelas facções criminosas terríveis ali de Nova York, estavam quebrando o carro dele. Mas quando ele se aproxima do carro, um deles olhou assim e disse assim: você não é aquele pastor louco que invadiu o tribunal? Ele disse: sou eu. Ele disse: de hoje em diante, você pode entrar e pode sair aqui.
Você pode fazer o que você quiser. Você tem espaço livre aqui na favela para pregar o evangelho. E ali ele ganhou muitas almas para Jesus. Inclusive um que se tornou-se escritor, que escreveu o livro Foge Nick, Foge, que é David Cruz. David Cruz foi Davi Cruz, se não me engano, é David Cruz, um negócio desse, hein? É fruto daquele evangelismo. Mas o que é que eu quero falar com isso? Primeiro veio a grande decepção. Deixou ele no pó, humilhado perante todos. Depois veio a exaltação das favelas nova-iorquinas para o mundo. Então, normalmente, quando Deus quer exaltar alguém de maneira extraordinária, primeiro ele permite a humilhação para depois vir a exaltação. Por que não falar também agora da história? Lembra de um jovem italiano, nascido em Gênova, que disse para os seus compatriotas que havia novas terras, novos mundos, e foi humilhado, foi execrado perante todos. E ele fugiu para a Espanha, e lá conseguiu convencer a monarquia espanhola que havia novas terras, que havia um novo mundo. E a monarquia espanhola acreditou no sonho dele. E preparou vários navios e deu a ele. Depois de 40 dias no mar, houve uma rebelião, um motim naquele navio. E os marinheiros disseram: Cristóvão, tu quer nos matar? Vamos voltar. Ele disse: não, estamos a 1 metro de Deus. Não vou desistir agora. A história diz que 48 horas eles viram terra à vista. Cristóvão Colombo descobriu a América. Depois da tremenda exaltação, depois de sair da sua terra natal pelas portas do fundo, foi conhecido pelo mundo todo. Pense nisso. Deus permite a humilhação para depois exaltar e exaltar de maneira especial. Pense nisso.